Mais de 72% dos brasileiros não gostam do seu trabalho. Você está dando o seu melhor, fica até tarde na empresa trabalhando, mas o seu chefe não reconhece o seu valor? Eu tenho uma solução para você. Que tal trabalhar para você mesmo? Receber uma grana que reflete o seu esforço. Então corre aqui no primeiro link da descrição e dê o primeiro passo. Eu digo que eu descobri meio que sem ser por eles. Eu já estava no hospital de reabilitação, que eu fiquei 14 dias na UTI, 7 dias no quarto, e depois eu fiquei 30 dias no hospital de reabilitação. E foi nesse hospital que eu descobri. Porque sempre os amigos querem ajudar, mandam seu exame para outros médicos e tudo mais. E foi inclusive um médico da Alemanha que uns amigos conseguiram um contato, uma referência lá, que mandou o diagnóstico que realmente minha lesão era extremamente grave, irreversível. E que na verdade, eles falaram, né, no hospital. Eu conto essa história pra ela, que é o seguinte: eles falaram, só que a família dela não tinha dimensão do que era a lesão medular. E aí, como meu pai também é cadeirante, né? Meu pai, a lesão dele é mais baixa, né? L4, se não me engano. E por conta de um acidente. Eu já tinha visto aquele diagnóstico antes. E aí, quando eles falaram, eu falei, putz, é lesão medular. É a mesma coisa do meu pai, né? Só que é mais alta ali. E aí ela, não sei, enfim, né? Tava na UTI, a cabeça vai a milhão. E aí ela entendeu depois, né? Que o pessoal entendeu, porque todo mundo acreditava, não, vai voltar vai o edema. Certo. Também a gente acho que fica num pensamento positivo, né? E não quer acreditar. Então, acho que tem um pouco disso também. Acontece sim isso. Você tem na melhor possibilidade e acessar o edema. Então você fica ali, meu Deus, vai cessar o edema e eu vou ficar bem, né? E como foi quando você descobriu que não vai cessar e é uma condição permanente, né? Enfim, eu digo assim, até na UTI foi um pouco complicado, mesmo eu não sabendo, eu falei, eu tenho que ficar o melhor possível. Como eu falei, o edema estava subindo, então eu tive problema respiratório e tudo mais. E se eu não ficasse bem ali, eu ia ter que ser entubada e a situação ia se complicar. E aí, na hora, eu pensei, eu usei muito assim, eu fui muito racional. Pensei, eu tenho que me concentrar e eu tenho que respirar. Porque se eu não conseguir respirar agora, as outras coisas não vão pra frente. Aí vai ficar pior ainda. Né? Eu tenho que ficar o melhor possível. Então, foi um momento de pausa que eu decidi agir com o meu racional naquela situação. Beleza, comecei a respirar e a fazer tudo com muita calma, com muita pausa. E realmente, se eu não focasse na minha respiração, se eu apavorasse ali, eu sei que era uma linha muito tênue entre eu apavorar e as coisas ficarem pior e eu ser entubada e a situação só piorar. Então, fui indo adiante. E desde então, a minha família, eu vi que estava todo mundo muito abalado. Eu pensava no Lages, eu falei, meu Deus do céu. Inclusive, na UTI, eu virei e falei. Assim que ele chegou para me ver, porque ele estava em Rondonópolis, ele não estava em Goiânia. Eu falei, amor, você não precisa ficar comigo. Eu sei que a gente está noivo, mas você já passou pelas suas dificuldades, você tem uma história familiar de superação, você tem o seu pai que passou por isso. Falei assim, você não é obrigado. Eu não sei por que isso está acontecendo, mas isso é uma coisa minha, entendeu? E você já passou pelos seus desafios. E eu te amo e você não tem que ficar comigo. Isso não é assim. E ele virou para mim e falou, nunca mais repita isso. E foi isso que aconteceu. E hoje eu agradeço a ele, a Deus, a todo mundo, porque eu não sei o que seria da minha vida sem ele. Porque realmente a gente se completa e realmente a gente consegue alcançar muitas coisas juntos. A gente brinca que a gente é um time maravilhoso. Somos sócios, né? Somos sócios. Tipo mas vocês, é a primeira, sabe? é a sociedade que a gente tem, né? A gente também, a gente sempre... A sociedade de vida é a primeira que a gente escolhe. O Bruno diz que é a mais importante de todas. E pra mim, é a escolha mais importante da vida. Pra mim, sempre foi. E tem uma coisa engraçada que agora, eu acho que eu nunca falei, mas agora eu acabei de pensar, que eu sempre pedi pra Deus, sabe? Eu falei, se eu pudesse escolher uma coisa na minha vida, qualquer coisa, eu queria escolher o meu marido, que é a pessoa que vai formar minha família comigo, que vai viver ao meu lado. E se eu parar pra pensar, eu tive essa oportunidade.
Talvez eu não escolhi o meu futuro profissional exatamente como eu estava imaginando. Ou talvez eu não escolhi a minha condição exatamente como eu estava imaginando. Mas eu escolhi o meu marido. E eu realmente acho que essa é a escolha mais importante da vida. Porque quem está com a gente do nosso lado é determinante para quem a gente vai ser na vida. Pra gente alcançar nossos sonhos. Pra gente fazer o que a gente acredita, né? Eu concordo. Vocês estavam juntos há quanto tempo na época? Desde 17, né? A gente se conheceu em 17, final de 17, começamos a namorar. Não era muito oficialmente tempo, eram uns 2 anos que a gente em abril estava de 18, né? Então quase 2 anos, quase 3, digamos assim. Isso. E o que passou na tua cabeça? Porque você falou, poxa, o seu pai sofreu um acidente foi com paraquedismo, não foi? Foi parapente, Parapente. na verdade. Parapente. Mas, Então você já tinha visto isso acontecer na sua família. E aí, quando a Raquel foi operar, que era uma cirurgia tranquila, tanto que você não tava nem lá, eu imagino por quê, porque ia entrar e sair no dia seguinte, não Exatamente. precisava, e de repente, cara, não saiu, tá na UTI. na verdade, quando ela me ligou no aniversário dela, né? Aí eu vi só a cabecinha mexendo assim, eu falei, E na época eu tava de comandante de subunidade lá, e aí tinha o meu banheirinho, né? E aí fechei a porta, o pessoal, capitão, falei, não, dá 5 minutinhos aqui, cara. Aí sentei ali, eu falei, cara, né? Respirei fundo, falei, isso aqui eu já vi essa cena, né? E aí eu fui falar com o meu comandante na época, e aí expliquei toda a situação pra ele e pedi pra partir pra Goiânia sem muito tempo pra voltar. E aí quando eu cheguei lá, já tava, né, manter aquela calma dentro do caos, né? Tentar pelo menos manter a pose. E aí eu já... Essa mensagem, essa caminhada ali, eu já saberia o que aconteceria, né? As dificuldades que são, né? Porque aí, às vezes as pessoas acham que a gente romantiza a cadeira de rodas, né? Que ela parece toda bonitinha, sorridente, acho que é tu. Ah, não, você só tá sentado aí, né? Mas a cadeira de rodas, ela envolve muito mais problema, né? É toda uma logística, né? Em tudo na vida. E eu já sabia o que ia acontecer. Só que aí eu tentei não pensar tanto nisso, né? Várias pessoas me perguntam e me perguntavam na época. Pô, e como é que você tá? Eu falo, cara, tem que manter, tem que continuar, tem que partir pra cima, porque você tem que sair do avião, né? Paraquedistas que somos. Você vai ter que sair do avião, você vai fazer o quê? Vai ficar lá no meio? Não tem o que fazer. E aí você assume a responsabilidade, né? Eu falo isso com ela. Foi o que eu falei com ela, né? De que, pô, não repita mais isso, porque eu não tô aqui por conta das tuas pernas, tem até a piadinha que eu falo, né? Que quando a gente casou, quando eu te pedi em casamento, que eu falo pra ela, eu não coloquei cláusula de pernas funcionando, né? Então, só se você estiver andando, só se tiver tudo não vou ter ok. condicionante. Então mantém.